O Red Bull Bragantino começou com tudo no estádio Newton Santos. Logo aos 6 minutos, Elinho deu esse bolão para Lucas Evangelista abrir o placar. Para esse jogo, o Botafogo teve quase um time de desfalques, a maioria deles no setor ofensivo. Era a oportunidade para uma dupla que fez muito sucesso no ano passado voltar a brilhar. Tiquinho Soares e Eduardo foram titulares juntos pela primeira vez com Arthur Jorge. E aos 20 minutos, Tiquinho fez o pivô e Eduardo encontrou um espaço para bater no canto e empatar. O Glorioso poderia ter passado à frente ainda no primeiro tempo, pelo alto com Danilo Barbosa. A equipe de Bragança também teve uma chance claríssima depois desse lançamento. John não cortou e Thiago Borbas só não marcou porque Bastos apareceu para impedir. No início da segunda etapa, a dupla de ataque alvinegra funcionou mais uma vez. Tiquinho escorou e Eduardo finalizou colocado para virar o jogo. Estão bem na frente dois homens importantes para nós, dois jogadores como o Carlos Eduardo e o Tiquinho, que são dois jogadores de muito talento individual e que hoje ao serviço desse coletivo trabalharam muito para a equipa. Nos últimos minutos, o Bragantino foi para cima. John saiu mal e Vitinho perdeu. Vitinho cabeceou no canto e John fez grande defesa. E já aos 51 minutos, na última oportunidade, Thalisson tentou, mas John estava lá para garantir a vitória alvinegra. Cara, foi muito rápido ali, né? Acabou acertando a cabeçada, fui feliz, pude fazer uma grande defesa, uma defesa muito difícil. Dar sequência, sabemos que o campeonato é longo, sabemos que temos grandes jogos pela frente e importante pelo resultado. A equipe jogou muito, fizemos um grande jogo, todo mundo está de parabéns pelo resultado. Nos últimos 15 minutos que o Botafogo já não tinha capacidade física para suportar o nosso jogo e depois é uma questão de eficácia. Penso que com, eu não diria tão claras situações ou tantas tão claras, mas tivemos situações pelo menos para fazer um golo que poderia ter ditado outro resultado. Muito bem. Fogão ganhou. Fogão está se mantendo ali em cima. Fernandão não está deixando ninguém distanciar. Alguns botafoguenses falam assim, é melhor assim, ficar ali de segundo, terceiro e arranca no final, do que dar aquela arrancada e ficar iludido, igual quando a gente escuta a Ferrugem. A gente não, que a gente não se ilude mais. Mas aproveitar que ele está assistindo a gente, Ferro, o Bigode... Eu me iludo sempre. Pedrinho, calma, Bigode, calma. Ele tá machucando muito coração, calma. Peraí. Aproveita que ele tá assistindo, porque eu falei pra ele, você tá botando isso pra poder machucar, que eu tô dizendo no coração, né? Porque também não tá com essa bola, não. As pessoas só... Tem que respirar fundo, respira. Calma. Só o coração que... Essa aí é te amo, te odeio e volta comigo. Ele não tá com essa potência toda pra machucar os outros assim, não. Também não tá com esse bigode todo, não, tá? Não, mas é agradável. Ninguém reclama, já é um bom sinal. Vai dormir, fala do jogo. Fala do esquece, Ferrugem. Vamos falar do Botafogo. Beijo, Ferro, tamo junto, irmão. O Botafogo tava precisando vencer um jogo. Tava começando a começar aquele burburinho, né, de que perdeu o penúltimo jogo, empatou, enfim, não vinha jogando bem. Mas foi muito legal a gente ontem ver o Botafogo com poder de reação, coisa que não acontecia já há algum tempo. E alguns jogadores retornando bem. Tiquinho voltando a ser importante, às vezes não fazendo gol, mas construindo as jogadas. Aquela escorada pro Eduardo no segundo gol é absurda. E o Eduardo fazendo 2 gols iguais, mas diferentes, né? Isso. Um com a perna direita, outro com a perna esquerda. E o primeiro gol, esse gol aí, é importante demais a passagem do Tietê aqui, que é um cara que tem sido essencial para esse Botafogo desfalcado, porque ele joga do lado e consegue sair do lado para dentro, fazer uma superioridade numérica, onde o Botafogo às vezes tem essa dificuldade de construção por dentro, porque tem 2 caras que são meias volantes, né? Não tem caras construtores, na falta do Romero, que não esteve ontem. Enfim, me agradou também ontem o Luiz Henrique, cara. Atacando bem o espaço, chamando, né, o adversário por algumas vezes por 1 contra 1, coisa que faz do Luiz Henrique um cara diferente. Enfim, Marçal jogando de zagueiro. Voltou bem. Isso, uma posição que ele não tem hábito de jogar, já jogou como terceiro zagueiro pela esquerda na Inglaterra, mas jogar de quarto zagueiro ele precisou e ele foi lá e foi bem também. O Botafogo vai criando corpo, né, vão retornando jogadores importantes, tem chegadas importantes também. Enfim, com essa mentalidade e jogando desse jeito, o Botafogo vai dar muito trabalho e tende a ficar no topo da tabela. Bom, eu acho que esse Botafogo tá vou repetir, tá? Mais consistente do que o do ano passado. Eu acho que esse Botafogo
O do ano passado foi um foguetão. Sabe os foguetes de antigamente? Que isso é... Aí, fazia assim. Foi exatamente isso. Esse aí é o foguete do Elon Musk, do Tesla. É sério, pô. O Botafogo tá ali perto de ganhar, mas tá ali, ó. Palmeando no cavalinho do Escobar, do Careca. Beijo, Escobar. Te amo, Careca. Aqui, ó, lá pertinho. Porque quando chega lá no Fantástico domingo à noite, que o cavalinho abriu pra aquela curva de trás ali do jockey, não pega mais não. E pra essa galera aí, que fala que o foguete não dá ré, o do Elon Musk dá ré sim. Peraí. Quinta-feira o cara tá falando que tem que dar ré. Que loucura. O foguete do Elon Musk dá ré. Não Já falei te que chamaram tem. de foguete? Me ajuda aí. Na época que não dava ré. Ai. Ô, Clebão, lá em São João tem isso, Clebão? O foguete não dá ré em São João não, Clebão? É primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e vai embora, pô. Quem falou do Elon Musk? Pergunta pro Ferrugem se lá em Campo Grande tem essa parada aí. Vambora, aqui. Bigode. Então, assim, pra gente encerrar e passar pra facada que deram no Vasco. Gostou do Botafogo, Eduardo jogando muita bola, para calar os críticos. Assim, o segundo gol do Botafogo, o segundo gol do Eduardo, é praticamente uma cópia de um dos gols do Botafogo do ano passado contra o Vasco, também do Eduardo. Só a trave que foi diferente. Mas é a mesma batida, é a mesma jogada com o Tiquinho. Gostei do Botafogo. Acho que o Botafogo, como o Fernandão bem disse, está criando casca, está criando corpo. É um time que também está bem desfalcado por conta da Copa América, a gente precisa citar isso. E mesmo assim tem feito bons jogos. Vai perder um ou outro, é natural. Mas o Tite já falou, o mais importante é chegar nas últimas 5 rodadas no G4. Então vou te fazer uma pergunta. pergunta. Lá pra ver o que vai acontecer. Onde que vai botar o Almada e o Alan nesse time aí? Resolve aí. Primeira coisa que o Almada, pra mim, bastou a notícia da vinda dele, o Eduardo virou o que ele foi no passado. Voltou a ser o que ele foi no passado, exatamente. Né? Participando muito mais do jogo, finalizando. Mas eu acho que o Almada chega pra jogar. No meu tá ponto bem de demais, vista, hein? ele chega Eduardo pra jogar. tá bem demais. Alguém vai ter que sair desse time. Não sei quem vai ser, mas o Almada chega pra jogar. E o Alan vai ser difícil também. Porque o Alan, pra mim, é outro que chega pra jogar. Só que hoje não tem como você tirar o Marlon eu conheço uma menina lá de Niterói. Eu moro no meu condomínio, a Nicole Ronzani. Ela tem um Instagram bem maneiro, que é SOS Maria Gasolina. Ela é mecânica, é difícil a gente ver, né? Mecânica mesmo, o pai dela era um grande mecânico, ela se formou e tal, conserta a sua carreta. Nicole, ela me mandou um vídeo muito maneiro ontem. Ela no Engenhão, gritando, berrando. Isso é maneiro, porque o Botafogo não tá naquele hype do ano passado. E, por exemplo, a galera já tá empolgada, mas assim, eu acho que com mais consistência, né? Muito engraçado o vídeo, eu tava vendo agora aqui durante a Band News. Isso é maneiro, cara. Sabe, o pessoal indo pro estádio, o Engenhão sempre lotado, mesmo o Botafogo sem abrir 14 pontos. Já vê, a experiência tem muita coisa boa. A galera sabe o que passou no passado, sabe como as coisas aconteceram, sabe a euforia colocada no início. Hoje esse Botafogo é um Botafogo muito mais consistente, até por essa experiência que passou. Enfim, para não criar expectativas desnecessárias. Porém, o Botafogo de hoje, ele tem um treinador que a gente sabe que muito do que aconteceu ano passado foi por meio da saída do Luiz Castro. Ninguém sabe o que pode ter acontecido se ele não tivesse saído, tivesse ficado. E a gente nunca vai saber. Mas com o Arthur Jorge, o Botafogo tem sido muito consistente até nas palavras. Até nas palavras, na hora da euforia, o Arthur é sempre muito comedido, falando sempre do grupo. Quando falaram do Tiquinho e do Eduardo, são jogadores importantes, mas que a gente tem muitos outros também que vão ser. Enfim, esse Botafogo pé no chão me agrada muito pelo que tem feito dentro do campo e fora. Muito bem, bom, fazer o seguinte, vamos pro intervalo já. Cadê? Flavinho que tava lá, encontrei ele ontem com o Jaiminho. Fala, Flavinho. Um passe perfeito do Elinho. A finalização tranquila do Lucas Evangelista e o Bragantino saía na frente logo aos 5 minutos. Foi como um balde de água fria nos botafoguenses. Na ausência do Júnior Santos machucado, a dupla Tiquinho e Eduardo voltou a ser decisiva. Eles começaram jogando juntos pela primeira vez com o técnico Arthur Jorge e foram os responsáveis pela virada do Botafogo. Em noite de garçom, Tiquinho serviu Eduardo, que se livrou da marcação e fez um belo gol para empatar o jogo. Dois homens importantes para nós, dois jogadores como o Carlos Eduardo e o Tiquinho, que são dois jogadores de muito talento individual e que hoje ao serviço desse coletivo trabalharam muito para a equipa. A virada quase veio da cabeça do Danilo Barbosa. Mas o Bragantino também poderia ter marcado se o Bastos, na hora certa, não desarmasse o Thiago Bordas. A dupla dinâmica alvinegra voltou a aparecer no segundo tempo.
De novo, do Tiquinho para o Eduardo fazer outro gol de categoria. 2-1 Botafogo. Destaque, naturalmente, o Carlos Eduardo, que faz os 2 golos e que acaba por ter um jogo pleno, diria eu, naquilo que foi o que lhe pedimos hoje para fazer durante o tempo que esteve em campo. O Bragantino pressionou e depois da falha do John, Marlon Freitas salvou. O goleiro ainda teve sorte nesse chute do Eduardo Santos para fora. Mas ele garantiu a vitória com uma defesa difícil nessa cabeçada do Vitinho. É uma vitória que lhes cai bem por a forma como se entregaram. E quando se entregam, são difíceis de ser batidos. Após o jogo, luzes piscando e a chama para deixar acesa a disputa do Botafogo pela liderança do Brasileiro. Olha só, Lucas Pedrosa, Vini Casagrande, você de casa. Se a gente tem visto, às vezes, em alguns jogos, e tá tudo bem, ninguém joga todos os jogos de ponta a ponta bem nesse calendário do Brasil. Mas se a gente vê alguns jogos do Botafogo em que o Botafogo não performa bem, o que a gente vê hoje como um elemento que vai definir o jogo e faz ele vencer? É a bola parada. A gente já falou isso por aqui. Não, arbitragem brasileira. Tô falando ganhar, não perder. Tá. Perder a arbitragem. Depende. Ganhar nunca é, meu amor. Eu não tô passando por isso, infelizmente. Bem que eu queria, né? Porque Tô errado, Pedrosa? Não, tá ou correto. alguém tá sorrindo, né? Ou eu sou eu, ou é você, sempre mas assim. nunca sou eu. Arbitragem brasileira. Mas é a bola parada. A gente tá comentando tanto isso nesse ano, né? Que tem até um cara que treina a bola dupla, Eduardo e Tiquinho. No último jogo do Atlético Paranaense, o Eduardo foi bem, mas ninguém conseguiu acompanhar o tempo de pensamento dele, porque eu acho que isso é uma questão de entrosamento. E o Tiquinho é esse cara prontinho para jogar ao lado do Eduardo. O Tiquinho tá vivendo uma temporada de não muitos gols do que ele tá acostumado a fazer, mas com muitas participações em gol, muita assistência. E eu acho que esse talvez seja o brasileiro, todo o futebol brasileiro já entendeu quem é o Tiquinho Soares, Pedrosa. Então a marcação vai muito firme dele. Ele sofre muito mais faltas, eu acho, do que na última temporada. Só que ele consegue fazer uma parede, um pivô, com a inteligência dele, joga com a bola, é um toque rápido, joga sem a bola. Ele consegue, eu não tô colocando a bola na rede, mas eu vou fazer alguém colocar. E essa dupla, eu amo uma dupla, e ela se chama Eduardo e Tiquinho Soares, Lucas Pedrosa. Se não foi a bola parada, foi uma dupla que se entende para definir um jogo que nem foi tão bonito assim, vamos dizer. Quem gosta de futebol e não gosta do Tiquinho e do Eduardo tá errado, né? A verdade é essa, porque tem tantos elementos na forma como eles atuam. Você falou da parede do Tiquinho. Não é só uma parede de você escorar pro seu companheiro. É uma parede onde ele consegue escorar, ele tira a visão do goleiro, ele tira o zagueiro da bola pro Eduardo, por exemplo, chegar batendo como chegou batendo, tanto de direita como de esquerda, muito bem nesse pivô do Tiquinho. Eu acho que o Botafogo fez novamente uma boa partida, conseguiu subir a régua de desempenho em relação aos 2 últimos jogos. E você olha isso, mesmo o time tomando um gol logo no início. Eu vi muita gente criticando a zaga do Botafogo por estar com linha alta, mas na minha opinião, o erro foi do meio campo, porque quem faz o gol é o Lucas Evangelista, não é o Thiago Borbas, que é o centroavante. A zaga, ela subiu a linha muito bem, acompanhando a jogada. Mas infelizmente no lance ali, se eu não me engano, o Marçal perde a bola. Inclusive, quem faz o desarme na hora do gol é o Bastos, que tá bem Exatamente. Ele faz o desarme e acaba que a bola espirra errado. Exato. E aí o Elinho, que tem muita qualidade, é muito bom jogador, consegue achar o Lucas Evangelista na frente. Acho que o John até falhou, só que o John se redimiu depois, fez grandes defesas. O Botafogo, junto com o Tiquinho e com o Eduardo, conseguiu ter essa qualidade, um estilo de jogo totalmente diferente de quando você joga com o Júnior Santos, que é um cara que se movimenta muito mais, e eles brilharam com a camisa do Botafogo, coisa que eles já tinham feito no ano passado, e conseguiram novamente resgatar esse prazer que a torcida do Botafogo tem de ver 2 jogadores tão inteligentes, tão qualificados e vencer essa partida diante de um adversário direto. Um jogo muito difícil, mas que o Botafogo soube entender também o que era a partida e teve poder de reação no Newton Santos. Destaque também. E eu acho que a vitória ela precisa ser mais valorizada ainda, porque o Red Bull Bragantino entrou com uma estratégia diferente. Botou o Júnior Capixaba, por exemplo, para jogar de meio de campo. Eu acho que durante o jogo o Botafogo teve que fazer leitura. Ele fez. E quando eu falo Botafogo, é o técnico Arthur Jorge. A gente começou a e ver ele o conseguiu Tietê fazer fechando leitura. aqui pelo lado esquerdo, isso. apoiando o Marçal e o Bastos, porque o jogo estava muito por ali. Eu acho que o e aí gol ele pega rápido o Tietê do e vai Bragantino fazendo esses retoques foi muito por conta defensivos. disso, da estratégia do Red Bull Bragantino. Mas aí depois que o Botafogo entendeu o estilo de jogo, o Botafogo foi melhor no jogo e conseguiu a virada.
Vocês citaram o Bastos e eu queria mencionar esse jogador. Um baita achado da diretoria do Botafogo, que estava, entre aspas, perdido lá na temporada passada, esquecido, e esse ano o Arthur Jorge conseguiu fazê-lo ser um dos melhores jogadores do Botafogo. Arthur Jorge. Exatamente. Acontece o match quando o Arthur Jorge chega e dá essa confiança pro Vasco, que tem muita qualidade, mas está precisando dessa confiança. Ele salvou um gol ali no primeiro tempo, se não me engano. Foi no primeiro tempo. E destaque também pro Marçal, depois de tanto tempo voltou a jogar, jogou os 90 minutos e acabou terminando o jogo como um zagueiro, porque o Bastos teve um choque, acho que foi de cabeça, né? E aí o médico preferiu tirar. E o Barbosa não estava no banco, porque nós citamos aqui, ele estava suspenso. Então, o que o Arthur fez, tinha até o Segovia, né, como opção de zagueiro, mas o Arthur preferiu colocar o Marçal na zaga. Eu falei, meu Deus, tadinho do bichinho, voltou de lesão, tempão parado e volta, ainda vai ser um zagueiro. E foi bem o Marçal aí, então um destaque bem, um sorriso aberto para o botafoguense, ver um grande jogador desse voltando à ativa, né, e jogar os 90 minutos, isso é muito valioso.